Olá, estudantes! Aqui quem fala é o professor Vilmar e hoje eu vou mostrar como se inicia o processo de criação de um jogo tipo plataforma, um jogo tipo Mario. E para isso eu vou fazer uma releitura do Cuphead, uma demo do Cuphead, uma fan art de Cuphead. E para isso eu vou usar o modo desenhista para fazer a parte artística e depois fazer as programações. Então, vamos lá. Vou iniciar aqui, vou deixar somente a parte gráfica, vou dar um zoom. E vou fazer uma camada ser o rascunho, porque eu vou desenhar do zero os personagens. Eu estou usando como referência uma imagem que eu estou vendo aqui no celular, mas vocês podem baixar, né, o arquivo de algumas imagens que vocês podem fazer à mão mesmo, escanear, ou vocês podem usar o processo que eu vou usar agora, usar uma camada como rascunho e uma acima como personagem. Está vendo? Eu criei duas camadas. Eu vou travar a camada personagem para utilizar a camada somente de rascunho. Para isso, eu vou escolher o pincel e vou utilizar uma cor cinza, como se fosse o lápis. Esse é o estilo de desenhista, né? Desenhista antigamente trabalhava dessa forma. Até hoje trabalha, né, com uma mesa de luz. Então, uma folha utiliza-se para criar o rascunho e depois passa para uma outra folha na mesa de luz fazendo a arte final. Então agora eu estou iniciando o rascunho, tá? Então eu vou fazer a parte de animação inicial, chama-se ciclos de animação, ok? Então o primeiro ciclo que eu vou fazer é o personagem respirando, né? Para ele dar a impressão de estar animado, né? O termo animado vem de animus. Animus significa ter vida, né? Estar vivo, algo desse gênero. Então, eu começo o processo aqui criando o rascunho para, na camada de cima, fazer a arte final. Então, eu vou avançar aqui o rascunho para não ficar muito longo esse vídeo, ok? Acompanhe. Bom, então aqui eu criei o primeiro rascunho, certo? Estou finalizando um pouco aqui. Esse é o primeiro rascunho da primeira cena. Fazer os detalhes finais. Passar para o segundo quadro do rascunho. Aqui eu uso um recurso chamado Multitrim. Aliás, não é um Multitrim. O Multitrim é referente à animação. É um recurso abaixo da camada, você pode ver a camada anterior. Eu me esqueci o nome deste recurso. Aí você usa como referência a camada anterior, o desenho anterior, a folha anterior. Dentro da mesma camada, você vai ver a folha anterior. Ela fica um cinza bem claro, ou a cor que você deixou anteriormente bem claro. Se tiver colorido também vai mostrar, mas vai mostrar como uma marca d'água, assim, como se fosse um efeito transparente. Então aqui, ó, já estou fazendo as duas cenas da animação, certo? Então, ajeitando alguma coisa ou outra.
e construindo os rascunhos. Vou fazer 3 quadros. Vou começar a criar o terceiro quadro. Dou um keyframe em branco, aperto ali o recurso para ver a animação anterior na mesma camada, animação anterior, para continuar seguindo o processo de animação, né? A sequência, o ciclo de animação. Então, vou avançar novamente aqui essa parte para mostrar o término desses 3 ciclos de animação. Eu vou dar abaixo, eu seleciono a cabeça e coloco um pouco abaixo, porque ele está abaixando, né? O movimento de respiração que abaixa e levanta o corpo. Ele faz esse movimento, né? Então, este está baixando. Daí, automaticamente, depois faz a sequência dele voltando para a animação primeira. Então, vai parecer que ele está abaixando e levantando. Agora eu vou começar a fazer a arte final. Para isso eu selecionei a camada acima, vou escolher a ferramenta lápis, contorno preto, vou começar. Aí eu bloqueio a camada de rascunho e começo a fazer a arte final na camada acima, que eu nomeei como personagem. Eu estou utilizando uma mesa digitalizadora. Então, se você não tem uma mesa digitalizadora, você pode usar outros recursos que existem ali na barra de ferramentas. Eu recomendo muito utilizar o bico de pena. Para quem não tiver uma mesa digitalizadora, dá para fazer desenhos muito bons com o bico de pena, utilizando apenas o mouse. Como eu gosto de desenhar mesmo, assim, no lápis, na caneta, eu prefiro uma mesa digitalizadora. Por isso eu digo que é o modo desenhista. Este modo de processo de criar uma camada de rascunho e depois fazer a arte final por cima, aí colore e depois. Esse é um processo que eu chamo de modo desenhista, método desenhista, certo? Então eu vou criando vou salvar aqui, dar um salvo. Sempre salve os seus arquivos, ok? Inclusive durante o processo de criação, apertar sempre Ctrl S, aí ele vai salvando automaticamente. Sempre que você criar um quadro, como agora eu estou fazendo o primeiro quadro de arte final, já vou salvando, né? Apertando várias vezes Ctrl S durante alguns processos da criação. Agora eu vou fazer o rosto. O certo seria eu fazer em uma camada superior a esta, para poder ter mobilidade nas expressões faciais, no movimento dos olhos e da boca, principalmente. Mas eu vou fazer tudo na mesma camada para o processo ficar mais rápido, ok? Se concentrando apenas no ciclo de animação. Então, estou terminando aqui o primeiro quadro. Vamos ver como fica. Certo? Agora eu vou dar um quadro-chave em branco. E vou utilizar a opção ali para apenas visualizar o desenho na arte final. Mas agora eu vou passar para o segundo quadro, certo? Então, vamos lá.
Voltando aqui, iniciar o processo de segundo quadro, continuar o primeiro ciclo de animação, que é o personagem respirando. Você pode estar utilizando esse método para criar seus personagens do zero. Aqui eu estou usando como referência Cuphead, porém esta é uma técnica excelente para você criar seus personagens do zero mesmo. Então, continuar aqui o processo de arte finalização, fazendo a parte de traço do desenho, utilizando um lápis, cor preto mesmo. Então eu vou continuar aqui a sequência, dar um quadro-chave em branco ali e continuar, vamos lá. Eu vou reutilizar a cabeça, então eu vou separar aqui, ó, vou apagar o corpo da cabeça, vou separar o corpo da cabeça e depois eu vou apagando todas as linhas, porque eu vou reutilizar a cabeça, até mesmo como referência, né? Uma forma de reutilizar seu próprio desenho, ou abaixar e encaixar no rascunho, né, que eu já tinha feito anteriormente do segundo quadro, e apenas agora faço a arte final, traço. Então, eu utilizo a mesma animação da cabeça. Seria interessante os olhos estarem e a boca estarem em uma camada superior, não é o caso. Se você não tiver, estou mostrando ali, se você não tiver mesa digitalizadora, pode usar essa ferramenta, que é o bico de pena, utilizando o mouse, é muito bom, você pode criar dessa forma, certo? Com o mouse dá para fazer desenhos muito legais. Mas vou continuar aqui o processo com a mesa digitalizadora, fazendo o segundo quadro da primeira animação. Agora já dá para ver a parte do rascunho e agora a parte da animação que já está ficando quase pronto. Agora só falta o último quadro, fazer a animação. Vou separar novamente o corpo da cabeça, apagar somente o corpo usando a borracha ali, opção da torneira que apaga direto os traços, certo? Agora eu abaixo, encaixo lá no rascunho que eu tinha feito anteriormente, novamente, a cabeça, e continuo redesenhando apenas a mudança feita no corpo para finalizar essa parte do traço do personagem. Aí logo após colorir, né? Colorir o personagem, certo? Para terminar o primeiro ciclo de animação, que é o personagem parado. Aí como ele tem 3 movimentos, ele não está totalmente parado, né? Estático. Ele está fazendo um leve movimento. Então, finalizar aqui. Bom, agora já está pronto aqui as 3 animações. Olha só.
3 animações prontas, agora passar para o processo de colorir. Olha só como ficou o resultado. Vendo sem o rascunho, a animação já está pronta. Agora, o próximo passo é colorir, certo? O desenho ficou assim. Agora vamos começar a colorir. As 3 animações do primeiro ciclo de animação já está pronta. Os traços já foram feitos e agora é só colorir. Eu vou colorir um pouco diferente do jogo original. Vou colocar uma sombra no jogo original, não vi sombra no personagem. Eu vou colocar algumas outras cores assim, algumas outras tonalidades. Agora estou testando ali a animação. Vou dar um espaço em cada quadro. Vou deixar a animação repetir 2 quadros. O movimento ficar mais lento, certo? Agora sim, agora a animação já está na velocidade mais adequada. Certo? Agora eu vou iniciar o processo de colorir. Vou dar um zoom. Começar. Ao invés de eu colorir parte da cabeça de branco, para não ficar ali, eu vou colorir com uma cor bem clara, uma espécie de cinza esverdeado, bem sutil. Vou colocar um pouco de sombra, colocar uma tonalidade mais escura em apenas um lado do corpo dele, para dar um efeito de sombra, deixar um pouco mais bonito, mas é uma coisa bem sutil, certo? Quase imperceptível, mas tudo se percebe, mesmo sendo quase imperceptível, ainda assim é perceptível, certo? Principalmente ali na parte da cabeça. Essa parte eu tive que ajeitar aqui, passar diversas vezes um traço ali de pincel, mas não deu certo, aí eu acabei escurecendo toda aquela parte superior da xícara. A alça da xícara deixei toda no tom do sombreado mesmo. Aqui também aconteceu a mesma coisa. O sombreado não estava pegando apenas num lado do desenho, então eu peguei o próprio pincel ali e fiz, certo? Agora eu vou fazer a parte do canudo lá, usar o lápis para fazer alguma coisa, fazer as linhas do canudo. Eu posso ajeitar aqui, que é os traços, para ficar do jeito que eu quero.
fazer uma sombra aqui nos olhos também. Agora passar para a roupa. Também vou criar sombra na roupa. Eu primeiro preencho todo o espaço do personagem com a cor através do balde de tinta. Depois eu passo o pincel completo, pincel na cor da sombra do personagem e completo com. Depois eu completo com o balde de tinta novamente, com a cor da sombra. Mas tem que fechar direitinho, senão o personagem, senão a cor não fica só naquele espaço, ela vai invadir todo o espaço do desenho. Então tem que fechar bem a forma. Então agora eu vou passar para o segundo quadro, apenas colorindo, fazendo a sequência da primeira animação, terminando a parte de colorir. Vamos lá. Agora eu vou copiando. Eu utilizo a ferramenta conta-gotas. Utilizo a ferramenta conta-gotas para copiar as cores que eu já tinha colocado no primeiro quadro. Depois eu vou no segundo quadro. Eu pego conta-gotas, vou no primeiro quadro, copio a cor, vou no segundo quadro e utilizo aquela cor. Agora eu vou fazer a cor do sapato, o sombreado dele, a parte mais escura de marrom. Eu usei o conta-gotas para copiar a cor no quadro 1 e reutilizar na sequência da animação. Certo? Então eu vou avançar novamente para o vídeo não ficar muito longo. Vocês verem o resultado aqui da primeira sequência de animação, do primeiro ciclo de animação. Então, se vocês quiserem aí iniciar os próprios jogos de vocês, se vocês tiverem uma mesa digitalizadora, vocês podem estar usando esse processo que eu estou utilizando, que eu chamo de método desenhista. Mas se vocês não tiverem uma mesa digitalizadora, vocês também podem estar usando outras ferramentas ali, como por exemplo o bico de pena para criar os seus desenhos, certo? Vocês podem desenhar numa folha de sulfite mesmo, escanear, passar em sequência dentro do flash e utilizar o bico de pena para fazer a arte final como eu fiz agora. É muito interessante usar o processo dessa forma também. Mas se vocês têm uma mesa digitalizadora, vocês podem criar os rascunhos dentro do próprio Flash, da mesma forma que eu fiz, certo? Depois é só apagar os rascunhos ou excluir a camada rascunho, que o seu desenho vai ficar, sua animação vai ficar muito boa, sem nenhum rabisco. Vai ficar da forma que eu estou deixando ali, ó. Vocês estão observando agora a arte final.
Agora eu vou colocar uma cor dentro do caneco, né, dele, e eu estou utilizando o gradiente, opção de cor gradiente. Vocês notam ali. E eu vou dar esse gradiente, quando você selecionei aquela opção ali, ele faz isso, ele mostra onde está o gradiente. Às vezes ele fica muito afastado, então você dá um zoom, afasta bastante para endireitar o gradiente ali, ó. Eu vou ali na opção, ó, gradiente, e ajeito para fazer um efeito mais interessante ali, ó. Certo? Dá um charme especial. O Flash, ele é ótimo para criar jogos e animações em 2D. E a gente tem que pensar em formas de enriquecê-lo, né? Porque ele não é um programa tão poderoso. Aí utiliza-se alguns recursos dentro dele, ou você também pode utilizar recursos exterior, como por exemplo, criar sprites em 3D, num programa em 3D, transformá-los em uma sequência animada em 3D, e depois inserir essa sequência animada no Flash. Vai pegar de boa, certo? Vocês podem estar utilizando esses recursos também para enriquecer o seu jogo. Lembrando que são jogos que funcionam sim no Nintendo Wii, certo? Tem que inserir no Wii formato WAD, ou seja, um Nintendo Wii desbloqueado. É muito interessante para fazer esses tipos de experiências, estar aprendendo, né, na prática. Você já cria o jogo e já insere no videogame e testa para ver se está funcionando. E assim vai aprendendo, né, a programar, a animar e a criar um jogo. Ok? Então estou finalizando aqui a terceira e última parte da animação, do primeiro ciclo de animação Cuphead para Nintendo Wii. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, utilizar a ferramenta conta-gotas para copiar as cores originais do personagem, repeti-las apenas, aí refaço também o sombreado, repetindo as mesmas cores. Às vezes a gente vai encontrar alguns problemas assim como estes, de invadir a cor em uma outra parte do objeto. Então aí a gente tem que utilizar alguns outros recursos. Colorir por cima, passar uma borracha, endireitar, fechar algumas formas também, fechar algumas formas. Nunca se esquecer disso, certo? Agora estou quase terminando a sequência de animação ali. Primeiro ciclo de animação, personagem respirando. Só falta fazer o detalhe ali do gradiente. Agora está pronto. Primeira parte da animação do personagem respirando, certo?
É assim que eu começo a criar do zero. Vocês podem estar utilizando para criar seus próprios personagens, certo? Então, na próxima eu vou fazer o próximo ciclo de animação, que é ele caminhando, ok? Muito obrigado, até mais, curtam, compartilhem, comentem, tchau!